Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos, estamos aqui juntos para o nosso primeiro encontro, primeiro bloquinho para falar do mundo proposicional. Hoje, começando a falar sobre proposições. E como o mundo proposicional ele é muito importante para vocês, eu queria fazer toda uma introdução antes de começar nessa história, tá legal? Então, primeira coisa. Quando a gente fala do mundo proposicional, a gente está falando do nicho da lógica proposicional, que envolve vários temas, proposições, tabela verdade, estruturas lógicas, negação, equivalência, tem vários temas da lógica proposicional. E quando você analisa as provas de raciocínio lógico, você percebe que ali metade das questões cobradas trabalham, inclusive, pelo menos metade, tá? Tem prova que é muito mais que isso até, mas pelo menos metade da sua prova trabalha no ramo da lógica proposicional. Então já dá para ver a importância de tudo isso que a gente vai conversar, já que isso representa, no mínimo, metade da sua prova. E a lógica proposicional, ela tem um caráter muito sequencial, certo? Vocês vão perceber que ela segue um padrão extremamente sequencial, onde, na aula de hoje eu vou te explicar um conceito, e aí na próxima aula, usando o conceito dessa, eu te explico algo novo, e assim por diante. Então, para você entender uma aula, sempre é importante que você tenha entendido as aulas anteriores. Isso por toda a lógica proposicional. Quando a gente avançar e for julgar a proposição, tudo que eu vou falar aqui hoje vai ser importante. Quando a gente avançar mais ainda e for resolver estruturas lógicas, entender julgamento de proposição e a aula de hoje vai ser importante. Então, assim, você precisa sempre estar tranquilo, ter entendido tudo da aula que você teve para ir para a próxima, certo? É como se a gente estivesse neste curso subindo juntos uma escadaria. Se você for aula a aula, degrau a degrau comigo, vai tranquilo, a gente vai subir, a cada aula eu vou acrescentando uma informaçãozinha, algo novo, e você vai entendendo, e juntos a gente vai conseguir chegar no final dessa escadaria dominando lógica proposicional. Agora, se você ficar deixando passar dúvidas, não resolver as questões que eu vou fazer, não prestar atenção e tal, você vai criando ali deficiências, problemas, e aí você vai ter que, numa aula, ter que subir 3 degraus de uma vez, 4, até que uma hora você não vai conseguir mais acompanhar, certo? Então, vamos combinar que você sempre vai passar para a próxima aula, depois de tiver entendido legal o que você aprendeu na aula atual. E aí, se sobrar qualquer dúvida, se tiver qualquer problema, qualquer conceito que você não entendeu, você vai e me manda uma mensagem perguntando, tá legal? E para mandar mensagem, inclusive, já passo para vocês meu Instagram, que é Prof. Pedro Campos, adiciona lá, qualquer dúvida pode mandar. Tamo junto, tem muito conteúdo que eu posto, muito vídeo para dar suporte para essas aulas, então acompanha lá. E também tem meu canal no YouTube, que tem vários conteúdos de suporte também. Então, se você procurar, o nome do canal é Raciocina Comigo. Mas, sinceramente, é meio difícil achar assim. Se você colocar professor ou prof. Pedro Campos, você já acha tranquilo. Vai estar lá, careca, barbudo, tranquilo de encontrar. Beleza? Beleza, Pedrão. Falou, mas não explicou nada do que é lógica proposicional. Explico agora. A lógica proposicional é o ramo da lógica que trabalha com proposições. Tá, Pedrão? Continua não ajudando. Concordo. Porque falta entender o que é uma proposição. E aí mora um problema. Quando a gente fala de proposição, a gente acaba tendo várias definições diferentes, certo? Se você olhar em 10 livros diferentes, pode ser que você encontre 10 definições diferentes sobre o que é proposição. Algumas delas mais concretas, mais diretas, outras mais abstratas, algumas se pautam na língua portuguesa, falando de verbo, sujeito, outras não, mais filosóficas. E a verdade é que o conceito de proposição ele é um tanto subjetivo. Para vocês terem ideia, Aristóteles, que é o pai da lógica proposicional, o cara que criou tudo isso que a gente vai ver hoje, ele mesmo não concordava com o termo proposição. Tá legal? Ele não concordava com esse termo proposição, certo? Ele não gostava de utilizar e por isso não existe uma definição concreta para ela, porque ela é subjetiva. E como é um tema subjetivo, qualquer definição concreta que eu tente passar para você, ali inevitavelmente vai ter alguma falha em algum momento. Então, sendo sincero, a melhor definição que a gente pode utilizar para proposição é toda frase que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Acabou. Isso é proposição. Toda frase que pode ser classificada como verdadeira ou falsa é uma proposição.
Cuidado, que eu não disse que é toda frase que eu sei classificar como verdadeiro ou falso. Eu disse que é toda frase que pode ser classificada. Então, quando você diz que essa frase é verdadeira ou quando você diz que ela é falsa, isso traz um sentido. Então, é uma proposição. Só que aí, é muito comum a prova pedir para você analisar um conjunto de frases e definir qual ou quais delas são ou não proposição. E aí, como o conceito é subjetivo, pode ser que tenha algum caso ali que você se atrapalhe. Então, para a gente entender legal, eu vou fazer o seguinte. Se não dá para a gente definir perfeitamente o que é proposição, vamos fazer o contrário. Eu vou mostrar para vocês quais tipos de frases nunca serão proposições, e aí, se você entender o que não é proposição, automaticamente você entende também o que vai ser o contrário disso, beleza? Então, para começar, vem comigo aqui já na tela. E começando a nossa brincadeira, calma aqui, acho que não está ampliado, agora sim. Começando a nossa brincadeira, vamos hoje falar sobre os tipos de frases que nunca serão uma proposição. Tá lá. Quais tipos de frases nunca serão uma proposição? E bom, nosso primeiro tipo de frase que nunca vai ser uma proposição são as sentenças interrogativas, o que a gente aqui na simplicidade vai chamar de pergunta, tá legal? Uma pergunta ou uma sentença interrogativa nunca vai ser classificada como proposição. Repara, uma pergunta, ela pode ter uma resposta. A resposta dessa pergunta pode ser verdadeira ou falsa, mas a pergunta em si nunca vai ser. Eu nunca vou virar para você e falar assim, irmão, que horas são? E você vira e fala, você é mó mentiroso, hein, Pedrão? Não vai acontecer. Então, a pergunta em si, ela nunca vai ser classificada como verdadeira ou falsa. Na sequência, segundo tipo de frase que nunca vai ser uma proposição são as sentenças exclamativas. Legal? Uma proposição que tem ali sua exclamação. E bom, vamos concordar que por enquanto tá fácil. A frase terminou com interrogação ou com exclamação, não é proposição, até rima. Agora, na sequência, o próximo tipo de frase que nunca vai ser uma proposição são os pedidos ou ordens. Tá legal? Vou até deixar no singular para ficar igual às outras. Pedido ou ordem, o que, de novo, a galera da língua portuguesa mais elegante, mais chique, chamaria de sentença imperativa, tá legal? Uma sentença imperativa, ou um pedido ou ordem, que dá na mesma, ele também nunca vai ser uma proposição. Repara, quando eu faço um pedido ou uma ordem, essa ordem pode ou não ser seguida, mas nunca classificada como verdadeira ou falsa, tá legal? E bom, esses três casos são bem tranquilos, sinceramente eles não possuem muita divergência, eles são uma beleza, tá? Show! A partir daqui, a coisa fica um pouquinho mais complicada, tá legal? O nosso próximo tipo de frase que nunca vai ser uma proposição são as promessas. E neste tópico agora, a gente vai ter que conversar um pouquinho, tá legal? Por quê? Porque em relação a esse tópico, existe sim uma certa discussão dentro da lógica. Alguns professores acreditam que promessa é sim proposição, outros acreditam que não, tá legal? Na minha visão, não é proposição, pelo menos enquanto promessa, não é. Por quê? Uma promessa, enquanto promessa, ela sempre vai estar vinculada a algo que ainda não aconteceu, concorda? Eu só prometo algo que ainda não aconteceu. E como ela está vinculada a algo que não aconteceu, enquanto promessa, ela não pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Ela pode ser cumprida ou não, mas isso é outra coisa. Não ser verdadeira ou falsa enquanto promessa. Repito, tá legal? Tá, Pedro, mas eu estava olhando aqui e eu encontrei um professor dizendo que promessa é sim proposição. E ele deu uma justificativa que eu concordei. E sala, eu vou ser sincero com vocês.
Existe sim essa visão, alguns professores concordam que é, e você pode até ver essa discussão e concordar com ele. Mas vamos lembrar que aqui o que importa não é nem a minha visão, nem a dos outros professores. A nossa interpretação tem relevância zero, já que você não está se preparando para debater lógica, mas sim para fazer a prova e resolver, e acertar. Então o que importa para vocês é a visão da banca examinadora de vocês. E na visão da banca examinadora de vocês, inclusive não só na banca de vocês, mas nas principais bancas, a visão é de que promessa não é proposição, tá legal? Então, mesmo que você veja alguma discussão e acabe se convencendo que para você promessa é proposição, beleza, saiba que existe sim essa discussão, mas na visão da banca, promessa não é proposição, tá legal? Na sequência, quinto tipo de frase que nunca vai ser uma proposição são as sentenças optativas. E aqui mora um outro problema. Por quê? Pode ser que você não faça ideia do que eu estou falando. E a verdade, eu não vou mentir. Quando eu comecei a dar aula de lógica, com 19 anos. Legal? 19 anos. Para concurso mesmo, foi aos 21 anos de idade. Mas eu comecei a dar aula de lógica aos 19. E quando eu comecei a dar aula de lógica, estudar para dar aula, foi a primeira vez que eu me deparei efetivamente com esse conceito de sentença optativa. Sinceramente, não sei se foi por descuido meu, mas na escola não foi ensinado para mim esse tipo de sentença. Legal? E pode ser que seja o seu caso. Então, vamos entender o que é a sentença optativa. A sentença optativa é uma sentença que descreve desejo, mas sem utilizar a palavra desejo. Pedrão, como assim? Vou explicar. Se eu viro para você e falo assim, ó, eu desejo que você seja feliz. Isso é uma sentença declarativa. Estou falando estou declarando que eu desejo que você seja feliz. Não é disso que a gente está falando. A sentença optativa, ela vai descrever desejo sem utilizar a palavra desejo. Pedrão, como assim? Eu viro para você e falo, que seja feliz. Repara, essa minha frase traz a ideia, o meu desejo de que você seja feliz, mas eu não utilizei a palavra desejo. Isso é sentença optativa. Que seja feliz, que Deus lhe acompanhe. Esse tipo de expressão é uma sentença optativa e nunca será proposição. Agora, por mais que muita gente não conheça esse caso, acaba acertando a questão por um motivo errado. Por quê? Que seja feliz. Uma sentença optativa, ela sempre vem finalizada por exclamação, tá legal? Uma sentença optativa, ela sempre vai vir finalizada por uma exclamação, embora ela não seja em si uma exclamativa. E aí, quando o cara vê a exclamação no final, ele acaba admitindo que é uma exclamativa e por ter essa exclamação, ele define que não é proposição. Então, repara, ele até acertou o conceito, realmente essa frase não é proposição, mas ele acertou pelo motivo errado. Ele acertou porque ele julgou que ela era uma exclamativa, mas na verdade ela é uma optativa, tá legal? Não tem muito problema na prova, muita gente acaba vendo a exclamação e descartando como proposição, mas só quero explicar o motivo correto dessa frase, não é por ser exclamativa, mas por ser optativa, legal? E aí, para finalizar, nosso último tipo de frase que nunca vai ser uma proposição são as sentenças abertas. Legal? A sentença aberta. E esse tópico, mais do que qualquer outro, ele precisa de explicação. Legal? E o motivo é o seguinte. Pedrão, sentença optativa eu conhecia. Eu gosto da língua portuguesa, eu estudo e eu conhecia. Agora, sentença aberta, eu nunca vi. E bom, aqui você não está errado. Normalmente, quando você pergunta para professores de português, eles nunca ouviram falar de sentença aberta. E com razão, porque sentença aberta em si não é uma expressão da língua portuguesa, mas sim da matemática. Tá legal?
Dentro da matemática, sentença aberta é um tipo de expressão matemática. Pedrão, mas peraí. Se a gente está falando de frase, por que você está falando de expressão matemática? Cuidado, Sara. Em momento algum eu disse para vocês que necessariamente a gente teria que trabalhar com frases gramaticais, tá legal? Por exemplo, eu viro e escrevo assim na lousa, ó, 3 menor que 7. Sara, isso que está na lousa, 3 é menor que 7, é verdadeiro ou falso? Ah, Pedro, é verdade. Realmente o 3 é menor que 7. Show! E pensa comigo. Se você conseguiu classificar isso como verdadeiro ou falso, é porque essa frase, ela é uma proposição, concorda? Essa frase, ela é uma proposição. Ou seja, eu posso ter uma expressão matemática como sendo uma proposição. Vou até te dar outro exemplo. Eu viro e falo agora, o 3 é maior que 7. Essa agora, ela passa a ser falsa. Mas, de novo, se eu posso classificar como verdadeiro ou falso, ela também vai ser uma proposição. Legal? Então, fica ligado que eu posso ter expressões matemáticas como sendo proposição. E aí, quando eu falo de sentença aberta, aí eu me refiro a um tipo de expressão matemática que essa sim nunca vai poder ser classificada como verdadeira ou falsa, porque ela não é, pelo menos na visão da banca examinadora, uma proposição. Pedrão, e que tipo de frase é essa? Te dou um exemplo. X é maior que 7. Tá lá, Sara. Isso aqui é um exemplo de sentença aberta. Repara que o problema dessa frase, perdão, ele não tá nem no maior e nem no 7, concorda? O problema dessa frase está no X. Então fica ligado que toda expressão matemática que tem dentro dela uma ou mais incógnitas, ela não será proposição. Tá legal? De novo, toda expressão, eu posso ter expressão matemática como proposição, mas toda expressão matemática que tenha dentro dela uma incógnita não será considerada uma proposição. Beleza? Estão comigo? Por curiosidade, eu discordo completamente desse caso, tá legal? Eu acho que expressões com incógnita, elas podem ser classificadas como verdadeira ou falsa, dependendo do contexto. Mas, de novo, eu já falei para vocês, não importa a minha visão, mas sim a visão da banca examinadora de vocês. E para ela, isso não é proposição. Acabou. E aí, Sala, tem um último problema que a gente tem que ficar ligado, que é o seguinte. Dentro da matemática, sentença aberta é isso, expressão matemática com incógnita. Só que, em alguns momentos, a banca de vocês, ela expandiu esse conceito de sentença aberta para frases gramaticais. E criou uma situação que eu não concordo de jeito algum. Mas, enfim, são eles que mandam. Então, em alguns momentos no passado, e aqui bem no passado, frases do tipo, ele é feliz, por não definirem quem é esse ele, foram consideradas também sentenças abertas. Tá legal? Então, no passado, e aqui muito no passado, a banca de vocês já considerou frases como ele é feliz, por causa do ele, por não estar definido quem é esse sujeito, uma sentença aberta. E por isso não era uma proposição. Tá legal? Eu discordo completamente desse caso. Até uma vez, faz uns 10 anos, eu estava discutindo com um examinador de uma banca famosa, não preciso citar o nome, e a discussão era justamente sobre isso. E ele falou, Pedrão, mas espera aí, quando eu falo ele é feliz, eu não sei quem é esse ele. E por isso não dá para classificar, não é uma proposição. Aí eu virei para ele e falei assim, tá, e quando eu falo Marcos é feliz, quem é Marcos? Eu também não sei. Concorda que dizer ele é feliz e dizer Marcos é feliz é tão
como que eu posso dizer, tão indefinido quanto. A diferença é que o espaço amostral fica menor. Ele pode ser mais coisas. Marcos tem que ser uma pessoa que se chama Marcos. Mas espera aí, os dois não estão definidos, tá legal? Então não faz sentido, numa visão de banca examinadora, considerar a frase ele é feliz uma sentença aberta e uma frase do tipo Marcos é feliz não, tá legal? Sem contexto, as duas são indeterminadas. E dentro de um contexto, as duas podem ser classificadas. Então, na minha visão, esse caso nunca deveria ter aparecido. A boa notícia é que nos últimos 10 anos, esse caso não apareceu nem na prova de vocês e nem em outras provas elaboradas pela banca de vocês. Então, sinceramente, eu acredito que esse seja um caso do passado e que não seja uma preocupação para a nossa prova. Ainda bem. Eu só estou explicando essa situação que, sinceramente, por mim eu nem comentaria, mas eu só estou comentando porque, caso você vá resolver alguma questão antiga e se depare com uma situação como essa, sim, realmente há 10 anos atrás existia esse contexto de considerar frases como essa como sentenças abertas, e por isso elas não eram proposição. Então, se você vê em algum momento, sim, no passado teve esse entendimento, mas como ele é controverso e nos últimos 10 anos não apareceu mais, eu não acredito que seja um problema para a gente. Tá claro isso, olha lá? Crises? Dúvidas? E tá lá, então, agora você sabe quais tipos de frases são ou não proposições e já está pronto para a gente avançar mais pelo mundo proposicional. Só que aqui vocês sabem, para este avanço eu vou precisar de um tempo, que neste bloco eu não tenho mais. Então, senhoras e senhores, por enquanto eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme, até a próxima aí. Tchau, valeu!